Olá, sejam muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Unimes, o videocast da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, que há mais de 60 anos forma profissionais de alto nível para toda a Baixada Santista e para o Brasil. Eu sou o Dr. Ricardo Orleana, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em odontologia da Unimes, e eu tenho uma alegria enorme por estar com vocês nesse espaço de conversa franca que trabalha a construção da nossa cidade, da nossa região, com assuntos importantes que abordam saúde, ensino, gestão pública, formação. E o episódio de hoje é especial. A Unimes tem um curso de odontologia e esse nosso curso completa neste ano 50 anos. São 5 décadas formando cirurgiões dentistas para toda a nossa região, cidade de Santos e para todo o Brasil. Boa parte desses profissionais permanecem na nossa cidade e muitos deles no serviço público municipal. E ao lado da odontologia, a Unimes forma também médicos, biomédicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, puxa vida, uma gama que compõe o ecossistema de saúde, formado ano a ano aqui na nossa universidade. Por isso fazia todo sentido receber aqui quem cuida, quem recebe esses profissionais do serviço público, né, quem faz a gestão da saúde dos santistas todos os dias. E é por isso que hoje o nosso convidado, ele é alguém muito especial. Eu tenho a honra de receber no Pod Unimes o Dr. Fábio Lopes, secretário municipal de saúde de Santos. O Dr. Fábio é advogado, ele é formado em Direito pela Unimes, ele é nascido aqui em Santos, é mestrando, aluno do mestrado em Direito da Saúde, pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo e tem uma trajetória muito forte no serviço público. Desde 2005 exerceu diversas funções de direção, foi diretor regional do IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, atuou como secretário municipal nas prefeituras de São Vicente e de São Sebastião, foi chefe de departamento aqui na Prefeitura de Santos e ocupou ainda o cargo de chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na LESP. Hoje, o Dr. Fábio está à frente da Secretaria Municipal de Saúde de uma das cidades mais importantes do Estado de São Paulo. Responsável por planejar, organizar, avaliar todas as ações de saúde pública em Santos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, e por uma estrutura que atende não só os santistas, mas é referência para toda a Baixada Santista. Dr. Fábio, é uma honra imensa tê-lo aqui na Unimes. Seja muito bem-vindo ao Pod Unimes. Dr. Ricardo, meu amigo, que alegria poder participar do programa, que alegria poder estar nesta casa, que é a minha casa, que emoção. Ao entrar aqui no campus da universidade, relembrar o tanto que eu vivi aqui durante os 5 anos da Faculdade de Direito, relembrar amigos, professores, e fora do ar a gente estava falando sobre o quanto isso impactou na minha trajetória de vida, tanto na área do direito quanto no setor público. Então, uma grande alegria poder participar e falar sobre a saúde pública da nossa querida cidade de Santos, cidade que eu nasci, como você bem colocou, cidade que eu amo, cidade onde eu constituí a minha família e cidade pela qual eu tenho dedicado o melhor nessa área tão desafiadora. Muito obrigado, Dr. Fábio. É uma alegria enorme para todos nós, uma alegria muito grande. Agora, a sua trajetória é peculiar, né? Advogado e hoje à frente de uma Secretaria de Saúde. Então é por aí que a gente vai começar a nossa entrevista. O que o direito ensina sobre gerir saúde pública é diferente, ou que é uma diferença em relação a quem vem da clínica? Como é que o direito colabora nessa gestão, nesse trabalho que o senhor tem à frente da Secretaria? O direito ele traduz aí o comportamento da sociedade, porque a gente tem, através da legislação, da Constituição, da legislação infraconstitucional, muito do reflexo daquilo que a sociedade espera, daquilo que a sociedade leva aos legisladores, no caso os deputados, os senadores. A eleição de deputados e senadores também está muito ligada às pautas que a sociedade demanda. Então, essas ações refletem na composição de um ordenamento jurídico de acordo com aquilo que a sociedade espera, isso na maioria das vezes. É claro que a sociedade ainda continua cobrando, exigindo muito mais, e é natural isso para que haja esse aprimoramento da legislação. Eu, como ainda estudante na escola, não na universidade, mas na escola, decidi muito cedo
ser advogado, cursar a faculdade de Direito. Tive a oportunidade de cursar, como mencionamos, a faculdade aqui na Universidade Metropolitana de Santos. E desde dos tempos da faculdade, eu fui um aluno apaixonado pelo direito constitucional. E o direito constitucional ele versa sobre vários pilares da sociedade, ele trabalha fortemente com direitos fundamentais, com garantias, e ele prevê a Constituição. Eu me formei na vigência da Constituição de 1988, ele prevê e assegura o direito ao Sistema Único de Saúde, a universalização da saúde, o acesso gratuito à saúde, que não era o que acontecia anteriormente. Fica aqui sempre importante fazer essa ressalva, né? A conquista que foi o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. E desde os tempos da faculdade, ligado ali ao direito constitucional, a saúde sempre chamou muito a minha atenção. Nós tivemos, no início dos anos 2000, mais ou menos, um aumento da diversidade das áreas do direito. Eu estudei ainda com o direito civil, o direito penal, o direito do trabalho, o direito tributário. Na época, o direito comercial, eram poucas as áreas do direito. E a gente teve ali, há cerca de 20 anos atrás, uma subdivisão muito grande, muito ampla, e aí logo em seguida veio o direito da saúde, que foi uma área também que profissionalmente, já não mais nos bancos da faculdade, mas profissionalmente, e eu também me apaixonei para possibilitar aí acesso à saúde para todos os cidadãos. E é claro que hoje, como gestor público, a gente tem o outro lado, a gente tem o dever de fornecer acesso à saúde pública de todo cidadão, não só de Santos, mas brasileiro, ou aquele turista que não é brasileiro, que visita a região e tem direito a acessar o Sistema Único de Saúde. E hoje eu vejo também o outro lado, mas a área da saúde é uma área que me apaixona, uma área que eu sempre acompanhei. Tive a oportunidade, como você mencionou, de exercer o cargo de diretor regional do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual aqui na região. Então, sempre uma ação muito ligada à minha profissão, muito ligada ao direito, mas também com esse ponto aí de se destacar da saúde. E de maneira geral, Ricardo, nós temos o direito como uma ferramenta presente em todas as áreas do setor público. Então, nós temos o direito presente nas mais diversas secretarias, na educação, na saúde, no turismo, na cultura, porque o direito, hoje, para você praticar os atos de gestão, você vai respeitar as diretrizes que são estabelecidas em regulamentos jurídicos, sejam eles leis, regimentos. Nós temos a relação com o direito administrativo, do qual também pós-graduei, diretamente ligada à gestão pública. Então, o pilar jurídico da administração pública é o direito administrativo. Todo o regramento da gestão com o servidor público, ele está previsto por meio do direito administrativo. Então, ou seja, a Faculdade de Direito nos proporciona isso para que a gente possa ter uma atuação aí não só ligada à área que é do nosso interesse, a área que nos motiva, como eu mencionei, a saúde, mas também de uma forma geral com toda a gestão pública. E é um privilégio nosso, como santistas, termos um secretário de saúde formado em Direito e conhece muito bem e é vocacionado ao servir. Então, para nós é um enorme privilégio ter alguém tão bem preparado para fazer uma gestão perfeita, fazer uma gestão direito, fazer a gestão de uma forma correta. E aí, nesse período já de gestão, secretário, quais foram as primeiras prioridades que o senhor definiu e o que já virou entrega para o cidadão? Acho que a primeira delas, me apresentar para a parte técnica da secretaria, né? Como você colocou na pergunta anterior, fazendo a relação do direito com a gestão, e eu estabeleci aqui, mas é claro que fica um ponto de interrogação. Poxa, um advogado na saúde, será que cabe um advogado na saúde? Nós tivemos exemplos, a gente sempre traz a lembrança, né, o exemplo da gestão do então ministro da Saúde, José Serra, Sim. que não é advogado, mas, ou seja, também não é médico, e fez uma excelente gestão, deixando um legado muito grande. Efetivamente, ele fez gestão. Então, o primeiro desafio foi esse, colocar para a parte técnica da secretaria, montar uma equipe de técnicos qualificados, porque quem precisa fazer a entrega efetiva da saúde pública é quem está na ponta. Exato. Então, ou seja, montar um time importante de técnicos ligados à saúde e os melhores para fazer gestão. Aqueles que têm mais familiaridade com a gestão pública, aqueles que têm graduação ligada à parte administrativa, burocrática, para a gente conseguir fazer as melhores entregas. Então, esse foi o primeiro desafio.
A gente conseguiu estabelecer uma comunicação muito importante, em especial com todos os órgãos de classe, o CRM, o CREMESP, a APM, o Conselho de Odontologia, de Biomedicina, o COREM, ou seja, todas as entidades de classe ligadas aos profissionais da saúde, uma relação muito positiva com o Sintra Saúde, que é o sindicato que congrega aí todos os trabalhadores da saúde aqui na cidade, para a gente conseguir estabelecer quais seriam as nossas metas e as nossas diretrizes. Depois do segundo passo, é claro que você organizar o sistema. O prefeito Rogério Santos foi eleito e reeleito. Quando ele fez o convite para eu assumir a Secretaria de Saúde em novembro, dezembro de 2024, nós passamos ali a estudar tudo aquilo que foi desenvolvido no primeiro mandato do prefeito e quais seriam as metas para o segundo governo. Então, ou seja, cumprir ali o plano de governo, estabelecer a relação, a expectativa do diálogo com o Conselho Municipal de Saúde, que reflete muito da opinião do usuário. Então, ou seja, o primeiro ponto, o primeiro desafio foi esse: estabelecer relação, comunicação com a sociedade, com as instituições de classe, com os trabalhadores da saúde. A gente está falando de um grupo de mais de 5.000 pessoas que trabalha hoje na saúde pública de Santos de forma direta ou indireta. A gente tem mais de 25.000 pessoas trabalhando na saúde na cidade de Santos, então é um número expressivo. Então, ou seja, estabelecer uma relação com esse e depois traçar aí as nossas metas, os nossos objetivos, considerando a expectativa do eleitor quando votou no prefeito Rogério e também por força do plano de governo, que é um compromisso, e também a expectativa trazida aí pelo Conselho Municipal de Saúde e outros órgãos que representam os usuários do SUS. Fantástico. E como que o senhor consegue equilibrar, atender o santista e ser polo regional ao mesmo tempo? Porque nós sabemos que a nossa cidade acaba acolhendo demandas de outros municípios. A gente falou sobre Constituição, né? A Constituição já traz o primeiro desafio, que é a universalização. O SUS é para todos, como eu mencionei, brasileiros ou não, santistas ou não. Fantástico. Então o SUS é para todos. É de se reconhecer que a saúde pública de Santos, do ponto de vista regional, é uma saúde de referência. Nós temos aqui os principais hospitais do estado de São Paulo, no litoral do estado com certeza, mas nós temos hospitais que são referências no estado também, como é o caso da Santa Casa, pela sua história, sim, pelo seu tamanho, por tudo aquilo que entrega para a sociedade. Então, ou seja, em Santos estão os principais equipamentos de saúde do litoral. Nós temos aqui um investimento importante da Prefeitura nas unidades de pronto atendimento, na atenção primária, na média e alta complexidade. E é claro que tudo isso faz com que as pessoas busquem também atendimento em Santos. Então isso é um desafio, na medida em que nós precisamos gerir um orçamento previsto para atender os santistas, mas um orçamento que acaba atendendo pessoas também de outras regiões e também turistas que visitam a nossa cidade. Santos vem batendo recordes no turismo e é claro que isso aí também tem uma repercussão na área da saúde, em especial nas nossas unidades de pronto atendimento, que são portas abertas para atender a todos, santistas ou não. Então a gente tem esse desafio, em primeiro lugar, de gestão, mas eu quero ressaltar aqui que toda pessoa que procura uma das nossas unidades de pronto atendimento, ela é atendida e é encaminhada conforme a regulação para os leitos respectivos. Leitos regionais, contratados em parceria com o governo do estado de São Paulo, com o Ministério da Saúde, através da política integrada do Sistema Único de Saúde. Como eu mencionei, é um desafio, porque você tem um orçamento e o orçamento é finito. As pessoas falam, mas Fábio, o orçamento da Secretaria é um orçamento importante, sem dúvida nenhuma, é um orçamento expressivo, mas os recursos também demandam a utilização desse orçamento e a gente tem os nossos principais desafios nas unidades de pronto atendimento e muitas vezes por força desse atendimento adicional em relação à população da cidade. É um enorme desafio. Sem dúvida. Já parabenizo por você e toda a equipe conduzirem de uma forma tão exemplar e darem o suporte, fazerem na prática aquilo que prevê a Constituição. Parabéns. Doutor Fábio, e como que está organizada essa rede de atenção primária em Santos hoje? Hoje nós temos uma meta que é diminuir a presença do cidadão santista nas unidades de pronto atendimento, onde a pessoa busca atendimento de urgência e emergência. E para isso a gente precisa reforçar e desenvolver cada vez mais a nossa atenção primária, trabalhar cada vez mais com prevenção. Em primeiro lugar, pela vida das pessoas, sim, pelo cuidado com o nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde. E em segundo lugar, também por gestão,
porque é menos oneroso você investir na atenção primária do que você investir na urgência e na emergência. Nós temos hoje em Santos 35 policlínicas compostas, distribuídas em todos os territórios da cidade, incluindo morros, zona noroeste, área intermediária, toda a região insular, área continental da cidade. Então, ou seja, 35 unidades básicas de saúde para poder atender o santista nas principais ações de prevenção e de cuidado com a saúde. Nós temos serviços importantes também, eu vou destacar aqui o CEADOME, que é o nosso serviço de internação domiciliar, que também está ligado ao Departamento de Atenção Primária, que faz também um serviço importante, desonerando muitas vezes a necessidade de uma internação hospitalar, trazendo um atendimento mais humanizado, tanto para o paciente quanto para a família também que acompanha esse paciente. A gente tem em Santos mais de 26% da população acima de 60 anos. Então, ou seja, a gente precisa ter uma sensibilidade quanto a isso. Eu sempre digo que o CEADOME, esse serviço de acompanhamento domiciliar, reflete muito disso. Quando você tem uma população mais suscetível à necessidade de cuidados, em especial pacientes crônicos e idosos, você reflete de uma forma muito positiva a existência do CEADOME, o funcionamento do CEADOME, e a nossa atenção primária está bastante estruturada nessa área. Nós temos aí, conforme as metas que estabelecemos, a entrega de novas policlínicas. Eu digo ao prefeito Rogério Santos que ele deu um grande desafio logo no início. Eu assumi a secretaria e em pouco mais de 20 dias a gente fez a entrega de uma policlínica. É claro que a policlínica já estava sendo construída no primeiro mandato do prefeito, mas a gente teve aquela reta final que sempre traz mais desafio, mais necessidade de empenho ali, e nós fizemos a entrega da Policlínica da Vila Gilda, num bairro muito importante, antecedendo já outras ações importantes que, sem dúvida, vão marcar a história da cidade, que foi a recente entrega do projeto Parque Palafitas, que o prefeito entregou junto com o governador, e, sem dúvida alguma, trouxe ali um ganho de dignidade, humanização também para a população que mora ali. Muito está por vir, muito tem que ser feito, mas eu não tenho dúvida que esse projeto habitacional, a entrega da unidade nova, básica, ali na Vila Gilda, ela vai trazer aí um ganho muito grande para aquela população que tanto precisa. E agora em junho traz duas inaugurações importantes, a Policlínica Pacheco e o novo CEO, o CEL. Qual é a lógica dessa expansão? Da mesma forma, conseguir atender melhor a todos os santistas. Eu vou destacar, elas têm objetivos distintos, porque a Policlínica do Pacheco é uma nova unidade de saúde, ela será a 36ª Policlínica da cidade. A gente vai conseguir melhor atender aquela população que está no morro ali e que hoje precisa descer para a Policlínica do Valongo, algumas vezes ali para o Monte Serra, e a gente vai, que também fica... não fica no morro, a gente vai conseguir, através dessa policlínica, atender melhor. A estratégia de saúde da família, que é desenvolvida na policlínica, ela precisa ter uma relação da unidade com o território, com a comunidade. Isso é feito por meio dos agentes comunitários de saúde. Então é fundamental que a unidade seja mais próxima das pessoas. Excelente. É isso que a gente vai conseguir materializar ali. É um sonho de toda aquela comunidade, uma ação que vem sendo aí viabilizada com o apoio de muitas pessoas. Eu quero destacar e reconhecer aqui o apoio fundamental do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa na idealização e na realização dessa obra, que tem sido aí um aliado incondicional para que ela possa se materializar. Todo o apoio do prefeito no sentido de realizar essa obra tão importante. A gente vai ter essa entrega agora, ainda no primeiro semestre, para melhor atender os santistas que residem ali. Fantástico. Já o novo CEL na Zona Noroeste é um novo equipamento. Nós temos já o Centro de Especialidades Odontológicas instalados na Zona Noroeste, mas a gente precisa dar mais qualidade na infraestrutura de trabalho dos profissionais da saúde que ali estão e também melhor atender a população. Então a gente vai fazer essa entrega também, nós desativaremos o espaço antigo e vamos entregar esse novo equipamento instalado também na Zona Noroeste para atender ali todos os santistas. Meu Deus, quanto trabalho! Parabéns. Bastante. Nossa, que empenho, que empenho. Eu fico feliz também, porque o prefeito Rogério Santos é formado, cirurgião dentista. Sem dúvida. A minha responsabilidade é dobrada, porque afinal de contas meu chefe é ligado à odontologia. E um grande gestor, né? Sim. Então nós percebemos o que o mundo já fala, né? Integração de áreas a favor daquilo que existe de melhor. Então não é porque não é um médico que não está na secretaria, sim, é um advogado, liderando, com bastante conhecimento de causa, com vocação por servir e promover, por meio do direito,
e especificamente direito à saúde, né, direito da saúde, aquilo que o cidadão mais precisa. Exatamente. Vocês estão de parabéns. E uma coisa que me chamou a atenção também, e eu acho que todos nós, santistas e a nossa região, o número do Aedes em 2026, os números do Aedes em 2026 são impressionantes. Caíram quase 95%. E o que a Secretaria fez de diferente para essa redução acontecer? Vamos destacar aí 3 pontos em relação ao enfrentamento às arboviroses. O primeiro deles, nós precisamos receber esse número com muita cautela. Eu tenho muita responsabilidade nos meus atos, muita responsabilidade com a divulgação das ações e dos dados da Secretaria Municipal de Saúde, e todo o time da Secretaria Municipal de Saúde tem essa responsabilidade. Então nós tivemos sim uma diminuição muito importante do número de casos no mesmo período de 2025 para 2026. Mas quando a gente está falando de uma luta contra um mosquito, do enfrentamento às arboviroses, a gente não pode, em momento algum, diminuir a intensidade desta guerra. Então, ou seja, a gente recebe esses números com muita serenidade, mas nós temos uma expectativa do aumento do número de casos, especialmente agora a partir desse mês, no mês que vem. Nós tivemos nesse ano um início de ano com menos chuvas do que o previsto, e o mosquito se desenvolve com a associação ali de chuva, que vai proporcionar a água parada, e a temperatura mais elevada que a gente teve até semana passada, mais ou menos, até o mês passado, com certeza. Nós tivemos aí temperaturas bastante elevadas, então, ou seja, o cenário era propício para o desenvolvimento do mosquito. A gente pode ter um aumento do número de casos daqui para frente, então a gente precisa manter, esse é o primeiro ponto, manter essa luta contra esse mosquito. Segundo ponto, nós apresentamos de pronto no início do ano passado, eu apresentei ao prefeito Rogério um plano de ação em relação ao enfrentamento do Aedes aegypti e às arboviroses. E ele passava, dentre outras ações, pelo lançamento de uma campanha para reforçar a conscientização da sociedade. Perfeito. Então hoje, se você circular na cidade de Santos, em vários locais, você consegue ter acesso a trazer a lembrança, a necessidade de você vistoriar ali o seu local de trabalho, a sua residência, para evitar o acúmulo de água parada. E a gente ampliou significativamente o número de mutirões. Nós dobramos o número de mutirões realizados na cidade de Santos no ano passado, de 24 para 25. E o que são os mutirões? São os agentes de combate às endemias vistoriando casa a casa, bairro a bairro da cidade, numa ação educativa. É importante ressaltar que não há sanção nesse primeiro momento, numa ação educativa. Ele ingressa na casa do cidadão, ele faz ali uma vistoria, ele aponta locais de risco, se ele vê possíveis focos do mosquito, ele vai atuar imediatamente para eliminar esses focos, ele vai entregar o material para o cidadão, ele está à disposição para tirar qualquer dúvida em relação ao enfrentamento das arboviroses. E com isso a gente também entende que houve um retorno muito positivo da população. Então, ou seja, são 2 aspectos fundamentais que a gente não pode perder de vista. E o terceiro ponto, muito embora ele esteja aquém do esperado, nós também buscamos, através de agentes comunitários de saúde, campanhas de conscientização, ampliar a cobertura vacinal contra a dengue, para a gente conseguir diminuir também os agravos em saúde, os agravos nas pessoas que, infelizmente, têm a doença. Então, ou seja, a gente associou esse tripé, a responsabilidade muito grande com os dados, com a análise de dados, o aumento do número de mutirões e campanhas de conscientização e vacinação como pontos fundamentais em relação ao enfrentamento das arboviroses. A gente fica, nesse ano de 2026, feliz com esse dado, mas eu ressalto aqui com muita responsabilidade que dengue é uma doença que muitas vezes necessita de um acompanhamento próximo de um médico, acompanhamento na unidade de pronto atendimento, internação, e infelizmente nós também tivemos óbitos em 2024, tivemos óbitos em 2025, e para nós toda a vida importa. Então, ou seja, é algo que a gente precisa continuar enfrentando, mesmo tendo esse indicador até aqui em 2026. E precisa muito da colaboração de você, cidadão santista, difundindo, promovendo esse conhecimento para que realmente esse combate seja vitorioso e que a dengue não se prolifere. E nós temos aqui dados de que Santos vacinou muita gente, né, contra a dengue, mas que, como em todo o Brasil, a adesão dos jovens ainda está abaixo do esperado, né, secretário? E muitos desses jovens que vacinaram, receberam a primeira dose, não retornaram para a segunda dose, mesmo com vacinas disponíveis nas unidades. Então, qual é o recado que o senhor deixa para essas famílias santistas em relação a esse cuidado com os nossos jovens?
De forma geral, a Sociedade Santista tem respondido positivamente em relação à vacinação de forma geral. A gente tem aí vacinas a se destacar, como a vacina da gripe, onde a gente tem um número muito grande de pessoas para vacinar, e a Secretaria tem conseguido ofertar vacinas, a sociedade tem respondido também. Mas a gente precisa colocar também alguns desafios, alguns pontos que a gente precisa melhorar. E um deles é a vacinação contra a dengue, que tem um público específico de 10 a 14 anos. E hoje, quando se fala em vacina, muitas pessoas querem relembrar fatos que ficaram no passado. Ah, mas a vacina foi muito questionada, teve muita fake news na época da pandemia em relação à vacina. Eu quero também, com muita responsabilidade, dizer que nós superamos isso aqui, Perfeito. pelos dados que nós temos. Isso, ou seja, nós superamos. O que a gente precisa agora é entender o porquê que, em relação à dengue, nós temos um número aquém do esperado, menor do que em relação a outras vacinas. E eu, em reunião com a equipe técnica, a equipe do Departamento de Atenção Primária, da Vigilância em Saúde, a gente entendeu. Hoje nós temos quase 40% do público-alvo vacinado de 10 a 14. É pouco de uma vacina que está disponível, Sim. de segunda a sexta-feira nas policlínicas, uma vacina que em momento algum houve falta dela na distribuição pelo Estado para a cidade de Santos. Então, ou seja, a gente precisa entender. E aí vem alguns elementos. Nós estamos falando de um público que é menor. Precisa de um pai, de uma mãe, de um responsável para comparecer à unidade de saúde. É diferente da vacina da gripe, que eu, você, podemos decidir amanhã ir à policlínica, a gente vai lá e a vacina está disponível. Então esse é o primeiro ponto, e por isso já fica aqui o primeiro apelo, que os pais ou responsáveis por esses menores de 10 a 14 anos levem seus filhos para a vacinação contra a dengue. É um elemento fundamental de prevenção, de promoção à saúde. Segundo ponto, a necessidade de comparecer 2 vezes à unidade de saúde. A vacina contra a dengue, ao contrário da gripe, que eu estou utilizando aqui como exemplo, para você completar o esquema vacinal é necessário tomar 2 doses. Uma primeira dose e 90 dias depois uma segunda dose. Então isso também faz com que 2 vezes, você muitas vezes tem pessoa que tomou a primeira, não tomou a segunda, ela não completou o esquema vacinal, ela não está segura e ela não pontuou na nossa estatística, não pontuou como um dado de alguém que efetivamente completou o esquema vacinal e a gente fica aquém desse esperado. Então, ou seja, são pontos que a gente precisa superar e a gente tem buscado através também de comunicação, busca ativa com os agentes comunitários de saúde para poder dialogar. A gente faz, através do nosso programa de saúde na escola, uma ampla divulgação com a comunidade escolar, porque quem tem de 10 a 14 anos tem que estar na escola. Então, ou seja, a gente tem feito essa busca também nas escolas para conseguir trazer esse público. Nós melhoramos em 2026, a gente começou o ano ali com pouco mais de 30% desse público-alvo, estamos chegando a 40%, mas é muito importante a gente ampliar. Eu hoje seguramente aqui posso afirmar que tem mais de 3 mil pessoas dessa faixa etária que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda dose. Então, ou seja, estão elegíveis para tomar a segunda dose. Então fica aqui esse reforço para que, em especial, esses 3 mil retornem à unidade básica, tomem a segunda dose da vacina, completem o esquema vacinal e que haja uma grande divulgação para a gente chegar aí nessa mais da metade da população de Santista de 10 a 14 anos para tomar a vacina contra a dengue e se proteger. Super importante, não é, secretário? Pais, mães, avós, responsáveis, assumam esse compromisso, porque muitas vezes a criança na escola recebe a informação, sabe da importância, mas dependem de um responsável para levá-los a tomar a vacina. Marque a data correta, nesse período de 90 dias, siga o protocolo para que nós possamos ter a nossa população, especialmente nosso futuro, nossos jovens, bem protegidos e bem cuidados. E a chikungunya também despencou de 425 casos para apenas 9. É a mesma estratégia ou tem alguma especificidade nesse caso? Segue na mesma estratégia, a gente tem reforçado aí a guerra contra o mosquito, vou até reforçar aqui. O Ministério da Saúde, ele preconiza que se cada um de nós, cada cidadão, separar 10 minutos por semana para vistoriar o seu domicílio ou o seu local de trabalho, a gente consegue erradicar por completo os focos do mosquito. Então, ou seja, é uma responsabilidade de cada um de nós, dos mais de 200 milhões de brasileiros, de separar 10 minutos da sua semana para poder erradicar os focos do mosquito. E da mesma maneira que ele transmite dengue, ele transmite chikungunya, ele transmite zika. Então, ou seja, a gente precisa enfrentar o mosquito, vencer essa batalha e com isso nós vamos ter resultados positivos em relação às 3 doenças. Fantástico. Secretário, como é trabalhar com a tuberculose? Uma doença que exige continuidade sem holofotes diários. A tuberculose, de uma forma bem geral, ela traz o desafio de integração da política pública
da saúde, da habitação, do desenvolvimento social, porque é uma doença que reflete todo esse comportamento. Então, as questões habitacionais, em especial na cidade de Santos, os cortiços, que infelizmente nós ainda temos, em especial na região central, muitas vezes as palafitas e as submoradias que nós temos em regiões extremas da cidade trazem esse elemento de dificuldade. As questões sociais também, a tuberculose está diretamente ligada às questões de vulnerabilidade social, ou a maioria dos casos ali, porque a gente não pode se esquecer de regiões importantes da cidade, regiões também que têm ali um desenvolvimento econômico maior e também pontuam com casos de tuberculose. Então, ou seja, a gente precisa reforçar também a atenção de forma geral na cidade, mas o primeiro lugar é essa integração, e por isso o prefeito Rogério Santos montou uma comissão específica para cuidar da tuberculose na cidade de Santos. Nós temos números de tuberculose na cidade de Santos que estão muito aquém do esperado. Logo no início da gestão, a gente se deparou com eu solicitei muitos indicadores de diversas doenças, de diversas ações de saúde na cidade, e esse foi um deles, que nós pontuamos negativamente até em relação ao estado de São Paulo e ao Brasil, e a gente precisa melhorar. Então, o primeiro ponto foi a formação dessa comissão. É uma comissão composta por universidades, por representantes da Câmara de Vereadores, por representantes de setores da sociedade, por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, para buscar as melhores soluções. Coab participando, Secretaria de Desenvolvimento Social participando, para que a gente possa enfrentar esses dados que nos preocupam. E até com o próprio Santista, a gente conseguir mostrar para a sociedade que esse é um desafio que nós precisamos enfrentar. Sim. Aquilo que Santos fez no final da década de 80 com o HIV, quando houve sim, antes de se iniciar toda a ação ligada ao enfrentamento, nós tivemos uma comunicação com a sociedade, alertando a sociedade daquilo que deveria ser feito. Da mesma maneira, a gente está buscando agora com a tuberculose. Em primeiro lugar, alertar a todos que nós temos números que precisam ser superados, nós temos números que precisam ser vencidos. E aí, juntos, com a colaboração de todos, a gente conseguir avançar dentro das ações que estão sendo estabelecidas nessa comissão. E eu quero destacar uma delas, que é o absenteísmo. Ou seja, são as pessoas que deixam de comparecer ao tratamento, ou no caso da tuberculose, nós temos quase 1/3 das pessoas que iniciam um tratamento, que é um tratamento longo, são 6 meses de tratamento, com acompanhamento diário, mas nós temos ali uma boa parte dessas pessoas que abandonam o tratamento. 1/3? 1/3 das pessoas antes da metade do tratamento. Porque começam a tomar o medicamento, começam a apresentar uma melhora e abandonam o tratamento. E isso muitas vezes traz um agravo e as pessoas acabam, infelizmente, trazendo um indicador negativo para a sua vida e para a gestão também, para a análise, para o enfrentamento geral da tuberculose. Então, ou seja, nós precisamos, através dessas ações que estão sendo propostas pela comissão, a Secretaria de Saúde tem dado todo o apoio e trabalhar fortemente com essa integração para solucionar os problemas sociais, habitacionais e, com isso, também colher bons frutos na área da saúde. Doutor Fábio, o Plano Municipal de Saúde 2026-2029 acaba de ser publicado. Quais são as 2 ou 3 grandes diretrizes para os próximos anos? Ele é um elemento fundamental de gestão, porque ele está trazendo aí de uma forma legal os objetivos que a Secretaria Municipal de Saúde tem para entregar nos próximos anos para a sociedade santista. Ele teve a participação ampla da sociedade, dos servidores públicos da Secretaria, do Conselho Municipal de Saúde. Então, ou seja, é um plano que foi entregue ali com muito orgulho pelo time da Secretaria ao prefeito Rogério Santos, que apoiou a implementação do plano, e a gente está bastante satisfeito com isso. Eu vou destacar 2 pontos, são muitas metas, e nós temos ali, de uma forma específica, grandes desafios na saúde, como leitos hospitalares, ampliação de ações ligadas à saúde bucal, ligadas à atenção primária. Então, são vários temas ligados à saúde mental, que é um grande desafio hoje no setor público e no setor privado também. Sim. Mas eu vou ressaltar 2 pontos que eu acredito bastante. Eu acredito que eles trazem um efeito como um todo, em toda essa ramificação que a saúde tem, pública ou privada. Então, em primeiro lugar, a promoção de saúde. Como a gente mencionou anteriormente, eu não vejo hoje solução para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e para que a gente consiga manter as ações do Sistema Único de Saúde de forma universal, aberta para todas as pessoas. Isso não só no Brasil, mas em todos os países que trabalham dessa forma, como a promoção de saúde, porque promovendo saúde você tem mais qualidade de vida, promovendo saúde você tem menos
custo com saúde na média e na alta complexidade. Perfeito. Com leitos, com UTI, com aquilo que mais gera recursos, mais despende recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Então, ou seja, a gente precisa cada vez mais promover saúde. A gente tem vários elementos no plano que prevêem essas ações de promoção de saúde, ações que buscam ali a conscientização sobre alimentação, conscientização sobre exercícios físicos, conscientização sobre tudo aquilo que vai fazer com que as pessoas adoeçam menos, tenham chance de adoecer menos, Perfeito. fazendo menos uso de medicamentos, fazendo menos uso depois de suporte nas unidades de pronto atendimento, leitos hospitalares e demais ações. Então, em primeiro lugar, promover saúde. Em segundo ponto, algo que parece, pô, Fábio, mas isso não tem uma relação direta com a saúde, mas tem uma implicação muito grande no cuidado com as pessoas, sejam os pacientes, os usuários do SUS ou aqueles que estão acompanhando as pessoas no momento de dificuldade, no momento de tratamento, que é humanização. Perfeito. Nós temos hoje, eu tenho dado todo o apoio para o funcionamento da Comissão de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde. Muitas críticas que vêm ao Sistema Único de Saúde de forma nacional, vem essa falta de humanização. Eu estive numa UPA e fui ali maltratado, eu estive numa policlínica e a pessoa reclamou da minha postura como paciente. Então, ou seja, trabalhar fortemente com a humanização. E ela passa por uma melhor qualificação do servidor, mas passa também pela conscientização da sociedade, Sim, porque a gente sabe que com também tem certeza. muitas pessoas que comparecem às unidades de saúde que vão lá exigir coisas, vão lá Exatamente. muitas vezes desacatar um servidor que está na unidade. Então, ou seja, o que a gente busca através dessa humanização é melhorar essa relação entre a pessoa que está atendendo e a pessoa que está sendo atendida. Trabalhar fortemente com isso para poder entregar melhores soluções, para poder trazer, quando eu mencionei sobre a importância da unidade básica, Muito a gente importante. precisa trazer a pessoa para a policlínica. Sim. Da mesma maneira que eu falei de evitar que a pessoa vá para a UPA, a gente quer a pessoa dentro da policlínica, trabalhando com prevenção, com promoção de saúde. E para isso você tem que ter ali um atendimento acolhimento. humanizado, um atendimento acolhedor. E por isso eu acredito muito que essas duas ações, Muito elas vão importante. repercutir positivamente lá na frente. Então, quando a gente fala de ampliar leitos hospitalares, é claro que é meu dever. A gente trabalha fortemente, diariamente, para ampliar o número de leitos hospitalares, ampliar o UTI. Agora, no meu ideal, o que eu gostaria é que a gente acessasse, tivesse menos pessoas para acessar os leitos. Perfeito. Que a gente conseguisse diminuir essa demanda. Aumentar o leito é importante, mas o que a gente precisa é diminuir a demanda. E para diminuir a demanda, nós precisamos promover saúde Sim. e atender com humanidade, atender com acolhimento, para poder trazer essas pessoas para a atenção primária, para o local onde se promove saúde. E quando o senhor fala em promover saúde, tem um papel muito importante da população no que diz respeito a entender a dinâmica de doenças, serem educadas em saúde, para saber, por exemplo, identificar de uma forma mais inicial, incipiente, numa fase inicial, incipiente, uma determinada alteração, saber buscar o serviço público no momento mais oportuno, não deixar muitas vezes uma doença, uma condição se agravar, que aí sim exige um atendimento mais especializado. Então é tão importante que a população também saiba, né? E nessa promoção da saúde, a educação em saúde é um papel super importante. Fundamental, a gente fala sobre promoção de saúde, é exatamente isso, esse cuidado, a prevenção, as ações de prevenção, o combate ao absenteísmo. Perfeito. Muitas pessoas agendam uma consulta de rotina, aí se sente bem de saúde, não comparece, declinam, e a gente tem números importantes de absenteísmo, número de faltas de pessoas que não comparecem a consultas, não comparecem a exames, e depois a gente tem um problema maior lá na frente, que é prejudicial para a saúde da pessoa, que trará mais despesa para a gestão pública. Então, ou seja, a gente precisa trabalhar fortemente com isso, é nisso que eu acredito, na promoção de saúde, no atendimento humanizado. Eu fico feliz que o nosso plano municipal contemplou de uma forma significativa essas áreas, e eu acredito que a gente tem muito a fazer, muito a oferecer para o cidadão nessa área. Reconheço dificuldades. Sim. A gente tem, por exemplo, quando eu falei sobre práticas de... boas práticas de alimentação, quando mencionei a respeito sobre a conscientização da necessidade de todo cidadão desenvolver uma prática recorrente de atividade física, nós temos desafios. Sim. As pessoas trabalham muito no Brasil, as pessoas têm pouco tempo para se dedicar à sua família, as pessoas têm pouco tempo para se dedicar a uma atividade física. E, infelizmente, nós vivemos num país que tem grandes desafios do ponto de vista alimentar. Sim. Então, muitas pessoas também têm dificuldade de acessar uma alimentação saudável, seja pela questão financeira, seja pela disponibilidade de tempo.
É muito mais rápido você fazer uma refeição ali, um fast food, se alimentar ali de um sanduíche rápido, do que você ter tempo para produzir um alimento, o custo desse alimento também. Então a gente considera, a equipe da atenção primária considera todo esse contexto que nós temos no Brasil. A gente não pode só trabalhar com a teoria, a gente tem que trabalhar com a teoria e trazer para a realidade. O que a gente consegue fazer, como que a gente consegue desenvolver aqui esses pontos. Então, o plano municipal contempla a promoção de saúde e a gente vem trabalhando aí para cada vez mais implementar. Fantástico, eu observo isso como uma semeadura muito importante, que vai trazer um benefício enorme para a população e é uma mudança de cultura também, de autocuidado, do bem-estar, da procura do bem-estar também ao próximo e não só a si mesmo. E uma coisa que me chama a atenção, há alguns anos, quando o deputado Paulo Alexandre Barbosa era prefeito, eu fui convidado pela então chefe do Departamento de Atenção Básica, Carolina Ozawa, para fazer um trabalho ligado à humanização, que é esse outro pilar tão importante. E a Carolina nos convidou para falar da importância do sorriso, do acolhimento. Que o sorriso, ele promove a paz, ele acolhe, ele demonstra o bem-querer. E nós tivemos 2 momentos de palestras com os funcionários administrativos das unidades básicas, né? E foi uma honra muito grande perceber o quanto eles estão dispostos, o quanto eles são solícitos, o quanto eles estão dedicados. E isso faz toda a diferença. Então, parabéns aí por essa diretriz. E eu vejo todo esse cuidado que a Secretaria de Saúde tem tido, baseado em ciência, baseado em qualidade. E é bem isso que a universidade também preconiza nos nossos cursos da saúde, né? Que o aluno saiba aplicar o lado humano dele, o conhecimento técnico embasado cientificamente, e não no empirismo e não no achismo. Eu vejo isso muito forte por meio da tua direção na Secretaria de Saúde e também daqueles colegas que tenho contato, são muitos que eu tenho contato, e vejo esse cuidado muito especial. Eu estou, assim, muito feliz, e agora eu vou entrar também no tema muito feliz por tudo, Fábio, por ver o teu empenho, a tua dedicação, e é gostoso quando você, não é só gostoso, é maravilhoso quando você trabalha com pessoas que são vocacionadas para fazer bem feito aquilo que elas foram chamadas a fazer, mas também vocacionadas e abnegadas, dedicadas ao servir, ao dar de si antes de pensar em si. O Fábio representa isso. Sabe, o Fábio, o Rogério Santos, o time que está na prefeitura representam isso. Então, para mim, é motivo de muita honra, muita alegria ter você conosco aqui. Muito obrigado. Obrigado a você. E agora vamos entrar num tema bem importante também, a saúde bucal no SUS, aqui na nossa cidade. E a pergunta já, a estrutura de saúde bucal de Santos é bem robusta, né? Como que essa engrenagem funciona da unidade básica de saúde até uma prótese ou um tratamento endodôntico complexo, secretário? Hoje ela está dividida em 2 partes, né? O atendimento na atenção primária, então todas as policlínicas da cidade têm dentistas, tem os auxiliares, tem consultório odontológico para atender os santistas. É claro que é uma demanda elevadíssima, nós temos um diferencial na odontologia, nós temos um número muito importante de pessoas que fazem uso de saúde suplementar para o seu médico, para fazer os exames de rotina. E em relação à odontologia, ela acessa o Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, a odontologia traz esse desafio traz esse desafio a mais. A gente sabe na saúde suplementar dos custos que envolve a odontologia e muitas vezes as pessoas vão priorizando outras áreas e acabam buscando o apoio no Sistema Único de Saúde. E a gente faz essa porta de entrada, são as policlínicas, esses 35 consultórios que existem nas unidades básicas para atender aqueles que necessitam de um atendimento ligado à saúde bucal. E depois, já no departamento de média e alta complexidade, que é o departamento da Secretaria que cuida das especialidades, nós temos 2 centros especializados de odontologia, um ali na Avenida Conselheiro Nebias, que faz atendimento de parte do território da cidade, e o outro na Zona Noroeste, é esse que será substituído por uma nova estrutura, que faz o atendimento ali das especialidades, das próteses, e aí que a gente também tem os grandes desafios do sistema. A gente tem buscado desenvolver parcerias, temos solicitado mais recursos ao governo do estado, ao Ministério da Saúde, aderido a todos os programas do governo federal em relação à saúde bucal, para que a gente possa também, nas especialidades, dar as melhores respostas para o cidadão. Recentemente, nós conseguimos ampliar o número de dentistas na rede para poder melhorar também esse atendimento. Nós estamos na iminência de conseguir celebrar uma ação muito importante de gestão, que é a manutenção dos equipamentos
de odontologia ligados à iniciativa privada, então, ou seja, deixar de fazer a manutenção com os nossos próprios servidores e trazer uma empresa especializada, porque você sabe do quanto os equipamentos se modernizam ano a ano, do quanto é necessário você ter uma expertise para poder fazer isso, do quanto é burocrático, muitas vezes, licitar a compra de uma peça de uma cadeira para fazer a sua substituição. Então, ou seja, a gente tem buscado aí também com gestão melhorar essa resposta, porque infelizmente nós temos problemas em policlínicas. Muitas vezes você tem uma cadeira que teve um problema, quebrou uma peça, a gente demora 2, 3 meses para conseguir licitar. Então, esse novo contrato de manutenção vai suprir esse problema e a gente vai conseguir também fazer as melhores entregas para as pessoas. É muito feliz. Esse céu na Avenida Aprovada, ele vai representar um grande impacto na Zona Noroeste. Eu não tenho dúvida, a gente vai conseguir elevar o atendimento e também melhorar a condição de trabalho, como eu falei, para o servidor público que está trabalhando hoje no local, aquém daquilo que a cidade tem como meta, objetivo para entregar para as pessoas. E, secretário, conta um pouquinho para nós sobre o trabalho da CEAPREV, aquele que acontece fora dos consultórios. Falamos bastante sobre promoção de saúde de forma geral aqui, né? E agora a CEAPREV faz um serviço específico de promoção de saúde bucal, uma ação diretamente ligada ao cuidado com a saúde bucal, desenvolvido numa sessão, num local lá ao lado do Centro de Especialidades Odontológicas, na Avenida Conselheiro Neves, mas também desencadeado para outros setores, para as escolas, para as instituições que querem receber o time que faz a divulgação, que começa desde a escovação, desde ensinar a pessoa a escovar os dentes, até outras ações de prevenção de saúde bucal. Então, tudo aquilo que eu mencionei sobre promoção de saúde, a gente aplica para esse projeto fantástico da CEAPREV, e é um projeto que eu acredito bastante. A gente tem procurado também estar próximo. Recentemente eu fiz uma visita lá à equipe, no sentido de incentivá-los que continuem trabalhando, porque você muitas vezes não vê esse resultado a curto prazo. As pessoas falam, as pessoas buscam essa conscientização, elas estão dialogando com as pessoas, mas você vai conseguir enxergar a médio e longo prazo esse resultado, com as pessoas chegando numa condição não tão delicada para fazer um atendimento odontológico, as pessoas necessitando menos de um tratamento curativo, especializado. Então, ou seja, é um serviço que a gente também acredita bastante que ele promove, aí, nesse caso, saúde bucal para todos. E a nossa Faculdade de Odontologia há 50 anos tem um trabalho muito forte também, né? Nós temos um atendimento para 500 pessoas por dia nas nossas clínicas de odontologia. E fora isso, esse trabalho de educação preventiva também é um braço muito forte de apoio e de atuação na cidade. Inclusive, hoje o coordenador de saúde bucal, se não me engano, hoje é o Bruno Quiqueto. Exatamente. O Bruno Quiqueto é egresso aqui do curso de odontologia, é um profissional excelente, né? E muito dedicado. Então, para nós é motivo de honra saber que nosso egresso, que os nossos colegas formados nesses 5 décadas estão atuando em promoção da nossa saúde, da nossa população. Muito importante. Eu quero reconhecer aqui também a importância do trabalho da universidade, da Unimes, não só na odontologia, mas em todas as áreas, em específico em relação ao odonto, por força desse atendimento que faz as pessoas. Então, hoje, quando eu mencionei o atendimento que é feito nas 35 policlínicas, o atendimento nos 2 CELs, a gente tem a Unimes também prestando serviço de forma gratuita para a população da cidade de Santos. Então, fica aqui esse reconhecimento, além do agradecimento pela formação de profissionais, né? São profissionais que são colocados ali no mercado de trabalho para trabalhar na área da saúde. Então fica aqui um reconhecimento aí a esta casa. Muito obrigado, fico muito feliz também. Eu acho que todos nós, cirurgiões dentistas, profissionais de saúde, indistintamente, ficamos felizes por ver uma universidade que há mais de 60 anos colabora na formação de profissionais de altíssimo nível na nossa cidade. E, secretário, qual é o cirurgião dentista, qual é o perfil do cirurgião dentista que Santos mais precisa hoje no SUS? Há alguma especialidade em déficit? Alguma necessidade especial? Hoje, de maneira geral, do profissional em si, do cirurgião dentista, ele é importante em todas as áreas. A gente tem um equilíbrio ali na distribuição dos cirurgiões dentistas em toda a rede. Então, é muito importante a gente ter aqueles que acabaram de se formar, acabaram de prestar o concurso, foram aprovados no concurso público. A gente faz um encaminhamento ali para atenção primária, para ter esse primeiro contato com o cidadão, e depois a gente vai reorganizando a distribuição
para a especialidade. De maneira geral, todo cirurgião dentista é muito bem-vindo. A gente ficou bastante feliz recentemente quando o prefeito Rogério Santos chamou mais cirurgiões do concurso público. Já era uma solicitação da secretaria e a gente busca agora cada vez mais ampliar. As policlínicas que mencionamos aqui, nós temos aí a Policlínica do Pacheco, temos para esse ano ainda a previsão de entregar uma nova policlínica na Vila Progresso, esta no segundo semestre. Excelente. E todas essas policlínicas sempre com dentista presente. Então, ou seja, a gente, todos os cirurgiões dentistas são muito bem-vindos na Prefeitura de Santos. E feliz por saber que desse contingente de profissionais, muitos passaram pelos nossos corredores, nossos bancos escolares e integram esse time, essa força-tarefa na promoção de saúde bucal. É uma alegria muito grande. Secretário, o médico que se formou em Santos tem um diferencial em relação a quem chega de fora? O senhor percebe, por exemplo, alguma diferença entre esse médico que é formado aqui com o que vem de fora? Nós temos bons médicos, eles santistas de nascimento ou aqueles que acabaram cursando a medicina aqui na cidade de Santos e também aqueles que vêm para a cidade depois aprovados no concurso público. De forma geral, o que a gente observa é que aquele que tem contato com a cidade, aquele que está aqui há 5, 6, 7, 8 anos no município, tem um conhecimento maior do território, então sabe onde tem os nossos maiores desafios, onde é necessário ter uma atenção especial por força de outras ações que acabam dificultando ali o acesso das pessoas à saúde ou o cuidado com saúde. Eu pontuei anteriormente questões ligadas a questões habitacionais, questões de vulnerabilidade social, e é claro que isso tem um impacto. Sim. Quando você conhece o território, sem dúvida alguma que você larga na frente, mas de maneira geral a gente tem aí bons médicos que compõem o time da Secretaria Municipal de Saúde, independentemente do local de formação. Eu faço aqui um reconhecimento ao profissional formado em Santos por esse melhor acompanhamento aí da cidade em si, do seu território, das pessoas ali que se relacionam na cidade. Mas de forma geral a gente tem bons médicos aí no time hoje da Secretaria. Eu tenho certeza que sim, mesmo quem vem de fora, abnegados, vocacionados, mas é como o senhor falou, a impressão que eu tenho é que além do conhecimento, da cultura, tem uma relação afetiva. Eu nascido em Santos, moro em São Paulo atualmente, mas tenho uma relação, um vínculo afetivo com a nossa cidade, como um compromisso de devolver à cidade aquilo que ela nos proporcionou. Eu tenho certeza que os médicos formados aqui, assim como os de fora, são muito dedicados, mas os que são formados aqui, eles têm uma relação ainda mais afetiva maior. Isso eu acho que faz uma diferença significativa. Sem dúvida, você conhece o território. Conhece, tem um coração na cidade. Sim, é jogar no time do coração, né? O time do coração, os seus olhos brilharam agora, assim como os meus brilham também. Quando a gente fala sobre a cidade de Santos, eu tive a oportunidade, eu nunca mudei de Santos, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 outras prefeituras, trabalhei no governo do estado em 2 secretarias também, trabalhei no IANSP, ou seja, nos últimos 20 anos tive a oportunidade de atuar em vários locais, mas a oportunidade que a gente tem de servir a nossa cidade na Prefeitura de Santos é uma oportunidade única e a gente fica bastante feliz e com empenho dobrado, né? Com certeza. É vestir a camisa do time de coração. Eu não abro mão. Eu passei a morar em São Paulo circunstancialmente por uma necessidade de trabalho da minha esposa. Eu tenho um consultório de São Paulo desde 2003. Mas meu consultório em Santos continua, meu projeto em Santos continua, o Instituto continua, a docência continua, o Rotary continua, ou seja, minha vida, ela está aqui em Santos, meu coração está aqui. Eu costumo dizer o seguinte, se eu estiver em qualquer lugar do mundo, o lugar que eu devo atenção, carinho e muito empenho é onde eu cresci, nasci, onde eu devo muito, a cidade de Santos. Como que está a relação hoje da Secretaria com a enfermagem? E o papel das faculdades nessa formação, secretário? Sempre uma relação muito positiva, né? A enfermagem presta um serviço relevante na saúde, não só pública, mas na saúde suplementar, profissionais importantíssimos. A gente mantém um contato permanente com o Corém, de forma institucional, mas também acompanha aí o dia a dia. É uma profissão hoje que tanto as enfermeiras e enfermeiros, quanto os técnicos também, quem muitas vezes está ali na linha de frente com o paciente e com os acompanhantes, com a família do paciente, muitas vezes ali sofrem agressões verbais, até
A gente tomou conhecimento de casos no Brasil, de agressões físicas. Então, ou seja, em primeiro lugar, o carinho e admiração por esses profissionais. Em segundo lugar, o compromisso de defesa incondicional ao trabalho de cada um deles, no sentido de entregar aí o melhor de saúde, no caso aqui no SUS, saúde pública, para todos aqueles que necessitam de apoio. Excelente. A profissão do cuidar, né? Puxa, exatamente. Imprescindível. Agora, o plano de saúde fala muito, o plano municipal de saúde fala muito de integralidade. Como que Santos está organizando essa rede multiprofissional de ponta? Hoje a gente precisa ter um olhar para o todo do cidadão, né, e cada vez mais ter um olhar integral e um cuidado geral com a saúde. A gente tem buscado implementar, nós temos uma coordenadoria hoje na atenção primária. Eu falei que ia me ater ali rapidamente na atenção primária em 2 pontos, falei de policlínica e falei do CEADOME, mas agora eu vou ampliar um pouquinho para falar sobre as nossas equipes EMULT, né, que também é um olhar diferenciado para o cidadão, composto ali por terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta. A gente tem todo um cuidado com a saúde do cidadão ligado a essas especialidades, a essa equipe EMULT. A gente não tem como cuidar do cidadão apenas com o médico ou com a enfermeira. A gente precisa ter um olhar mais amplo, assim como acontece na saúde suplementar, também no Sistema Único de Saúde. Então, nós temos na Prefeitura serviços de fisioterapia, por exemplo, ofertados para a sociedade para poder ter esse cuidado geral, e elenquei aqui alguns membros dessa equipe EMULT que trabalha. Eu tive recentemente na Policlínica do Caruara, na área continental da cidade, e ali a gente tem um desafio a mais, que é o desafio da logística, né? Exato. Muitas vezes para a pessoa se deslocar do bairro do Caruara para o bairro do Centro, para o bairro do Gonzaga, para o bairro da Zona Noroeste mesmo, onde nós temos o nosso Ambesp, a gente tem um desafio enorme. Então, ou seja, a gente também deslocou uma equipe EMULT para a Policlínica do Caruara para poder atender a população da área continental dentro desse cuidado integral com a pessoa. Fantástico, fantástico. Existe alguma política de retenção para que o profissional formado aqui na cidade permaneça no SUS de Santos? Nós procuramos, em primeiro lugar, ter uma relação muito próxima com as universidades, onde a gente estabelece esse diálogo e apresenta as formas do profissional permanecer na cidade. Mas, basicamente, nós temos, através da Prefeitura Municipal de Santos, o ingresso no serviço público através do concurso público. Quando você fala do concurso público, você abre a possibilidade para qualquer pessoa participar. O que nós buscamos fazer é conversar, dialogar, apresentar essa possibilidade do concurso através das faculdades ligadas à saúde aqui na cidade, para que quem está na cidade, quem mora na cidade, ou quem está fazendo finalizando aqui um curso superior na cidade, possa acessar por meio do concurso público. E eu fico muito feliz também porque a nossa universidade, ela, com essa formação de médicos, dentistas, biomédicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, não é? Todo esse conjunto de ecossistema de saúde tem trabalhado muito forte a integração e esse impacto que os atendimentos no ambulatório Rosinha Viegas, os consultórios e clínicas odontológicas, tudo que tem sido desenvolvido, colabora na promoção da saúde. Então é um esforço conjunto muito importante, muito interessante e que tem que ser celebrado. Sem dúvida nenhuma. Vamos juntos. Muito juntos, sempre. Secretário, qual é o papel ideal, falando então de universidade, qual é o papel ideal de uma universidade como a Unimes no ecossistema de saúde de Santos? Em primeiro lugar, trazer os conceitos, trazer tudo aquilo que é produzido na academia para a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos hoje na Secretaria a Escola da Saúde, que faz essa relação das universidades com a Secretaria Municipal de Saúde, com o poder público. E eu não tenho dúvida aqui que anualmente inúmeros trabalhos são produzidos de graduação, de pós-graduação, trabalhos que utilizam, em boa parte deles, o nosso território, a cidade de Santos, ou pacientes da cidade de Santos, e a gente precisa trazer esse trabalho acadêmico, que tem pesquisa científica, que tem dedicação e estudo para dentro da gestão. Nós conseguimos atender tudo aquilo que está previsto? É claro que não, mas, ou seja, a gente pode trazer conceitos importantes para nortear a tomada de decisão. Então, ou seja, em primeiro lugar, eu sou um grande defensor da ciência, sou um grande defensor, eu não parei de estudar desde que me formei aqui, eu fiz 3 pós-graduações, eu estou fazendo mestrado, depois da minha passagem pela Secretaria Municipal de Saúde, quero fazer o doutorado. Então,
ou seja, Excelente. sempre busco estudar, me qualificar, preparar para poder acompanhar a evolução da ciência, a evolução da sociedade e conseguir me posicionar de forma a entregar o melhor, conseguir me dedicar, estar preparado para dedicar o melhor pelas pessoas. Então, em relação à universidade, manter essa relação estreita com as universidades, aproveitar esses trabalhos científicos e empregá-los na gestão pública de forma geral, além das parcerias, né? Como você bem colocou, nós temos aí a atuação da Unimes ligada ao ambulatório de saúde bucal, que tem um reflexo positivo na sociedade e em outras especialidades também, Sim. no sentido de a gente ter uma ação conjunta para fazer o melhor pelas pessoas. O ambulatório Rosinha Viegas, todo o trabalho também com relação à obesidade, Sim, né? Que foi sim. um projeto importante Ambulatório. também. A universidade tem colaborado muito Sim. nesse aspecto e é um motivo de honra para todos nós, porque é o nosso objetivo, né? Sim. Dar as mãos em prol da saúde da população. E hoje os alunos da Unimes já fazem estágios na rede municipal, o que funciona bem e que poderia ser aprofundado nessa linha. A gente quer cada vez mais contar com profissionais, né, com as pessoas que estão aí, os residentes, as pessoas que estão, os estagiários que estão cursando cursos aí da universidade e a gente ampliar. Cada vez que a gente fala sobre ampliar a assistência com mais servidores públicos ou com mais unidades de saúde, a gente tem a possibilidade de ampliar ainda mais essa relação. Perfeito. Se o senhor pudesse desenhar a parceria ideal entre Secretaria de Saúde e Unimes, sem amarras, do zero, como ela seria? Que tipo de colaboração mais agregaria à cidade? Eu entendo que a gente deveria celebrar uma parceria trazendo inúmeros serviços públicos para execução em parceria com a universidade. Então, elencar os cursos de cada universidade, a gente ter um ambulatório. A gente falou sobre alguns ambulatórios aqui. Exatamente. É claro que é humanamente impossível a universidade conseguir abrir um ambulatório para cada curso de saúde que ela disponibiliza para a sociedade. Mas junto com o poder público, partindo do zero, esse seria um ideal, um sonho para a gente desenvolver juntos. A gente pegar a faculdade de biomedicina, o que a gente pode fazer Exatamente. em relação aos biomédicos, mas para efetivamente atender as pessoas. Então a gente consegue desenvolver aqui ações ligadas aos exames laboratoriais. O que a gente consegue fazer em relação à medicina? O que é possível fazer em relação às outras áreas da saúde, mas que efetivamente a gente conseguisse ter um atendimento, como é o caso da odontologia, onde a Unimes forma os profissionais estão fazendo acompanhamento, a sociedade está recebendo atendimento. Exatamente. Então, na minha visão, seria isso, trazer esse conceito acadêmico atualizado, porque tudo aquilo que é ministrado nos cursos aqui hoje, ele está atualizado. Então, o que eu aprendi na faculdade há 20 anos atrás não é mais o que é da forma que é ministrada hoje. A gente teve uma mudança muito grande do ponto de vista de legislação, de comportamento da sociedade. Isso aconteceu em todas as áreas. A gente está falando de tecnologia. De 20 anos para cá, a gente teve a consolidação da internet, a gente teve o advento agora da inteligência artificial. Tudo isso está sendo empregado na ponta, no ensino. A gente precisa trazer isso também para a gestão pública e trazer isso para a vida das pessoas, através desse atendimento diretamente ligado às pessoas. E o senhor sabe que a Unimes é vocacionada no servir e impactar a nossa população da Baixada Santista, da cidade de Santos, onde ela está sediada, o campus principal, e ela está à disposição. Eu trago aqui a palavra da nossa reitora Renata Viegas, doutora Renata Viegas, a nossa pró-reitora acadêmica, a professora Helene Marcílio, e reforço esse braço forte de apoio, colaboração, para que a nossa população seja cada vez mais bem atendida. Isso é um compromisso muito grande. E essa é uma pergunta também, né? A odontologia da Unimes, ela completa 50 anos agora, 2026. Em termos de impacto concreto na saúde pública de Santos, o que esses 50 anos significam para quem está do outro lado, gerindo o sistema que recebe esses profissionais? Em primeiro lugar, orgulho, né? Porque eu sou secretário municipal de saúde da cidade de Santos. Os olhos dele brilharam o gestor, agora para falar. Sem dúvida nenhuma, o gestor responsável pela saúde da cidade. E quando a gente assume a Secretaria Municipal de Saúde, é para todos os santistas, não só para aqueles que fazem uso do SUS, mas da saúde suplementar. Então, ou seja,
a universidade, a faculdade de odontologia faz parte também desse ecossistema. Então, como secretário de saúde, eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho como ex-aluno da Universidade Metropolitana de Santos, então, de fazer parte também dessa história. Muito embora não tenha sido aluno da odontologia, mas fui aluno da casa, e a Unimes tem aí 5 décadas nesse curso de odontologia. Não tenho dúvida alguma que um impacto muito grande na formação de profissionais, está falando de 50 anos formando profissionais de odontologia, então, sem dúvida alguma, um impacto muito grande na saúde, não só de Santos, da Baixada, mas do país. Exato. E o melhor de tudo, a colaboração que a universidade dá, que a faculdade dá por meio de seus alunos e profissionais, professores, através do atendimento às pessoas. Quantas e quantas vidas foram transformadas através de um atendimento durante boa parte desse período. Então, ou seja, 50 anos é uma grande data, é uma data que deve ser muito comemorada pela Universidade Metropolitana de Santos, porque, sem dúvida alguma, ao olhar para trás, a gente pode colher aí muitos frutos de tudo aquilo que foi desenvolvido. Nós ficamos orgulhosos e felizes por ver esse reconhecimento do senhor, que é um gestor que está à frente de todas essas tomadas de decisões e o benefício à população. Eu sou formado aqui na odontologia da Unimes há 31 anos e para mim é motivo de honra e orgulho. Tudo que eu recebi, poder retribuir, aplicar, seja nos consultórios, seja nas ações de educação preventiva, seja nas ações do Instituto, ou seja nas nossas ações aqui na faculdade com a população. Isso é tão significativo. E quando o senhor falou, o brilho nos olhos, assim, sabe, essa espontaneidade, o brilho nos olhos mostrou muito forte a importância disso para a nossa cidade. Sem dúvida, um grande orgulho. É enorme, enorme. Puxa vida, a vontade que dá é de continuar por muito mais tempo, mas nós temos um tempo exíguo mesmo. O secretário tem N atribuições e eu estou muito feliz de tê-lo conosco aqui, entre tantas atividades que ele desempenha. Mas eu tenho mais 3 perguntas para o senhor ainda. Quais são os grandes desafios estruturais que não se resolvem em uma só gestão e que exigem visão de Estado? Cuidado com a promoção de saúde. Sem Perfeito. dúvida alguma, nós mencionamos isso, é aquilo que eu acredito. Nós precisamos promover saúde para buscar as melhores soluções, não só na saúde pública, mas também na saúde privada. A gente vai colapsar em anos se a gente não conseguir reorganizar Perfeito. a promoção de saúde. Não adianta só investir na ciência, investir na produção de novos medicamentos e não trabalhar com promoção de saúde. Não adianta ampliar leitos, construir hospitais, ambulatórios, adquirir equipamentos caríssimos e não cuidar de promoção de saúde. Nós temos que ser, cada vez mais, a Secretaria Municipal, de Estado, o Ministério da Saúde e não da doença. Perfeito. Nós temos que nos preocupar mais com a saúde do que com a doença. E a lógica do dia a dia nos empurra para cuidar mais da doença. Nós precisamos cuidar mais da saúde. Então, eu não tenho dúvida que a promoção de saúde é a grande solução. Em primeiro lugar, para o cuidado de cada cidadão, para o cuidado do nosso bem maior, que é a nossa saúde. Sim. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. O segundo é o mecanismo de gestão. Se a gente investir menos em média e alta complexidade, menos em leito de UTI, menos em grandes equipamentos, e aí volta a falar, tanto no público quanto no privado, Sim. menos com medicamentos de custo absolutamente elevado. Se a gente trabalhar mais com promoção de saúde, a gente vai economizar nessa área, vai conseguir gerir melhor os recursos da saúde, Perfeito. vai conseguir o gestor municipal, o gestor estadual, o presidente da República vai conseguir ter uma visão melhor dos recursos, até destinar recursos para as outras áreas, porque a saúde vai demandar menos. Então, sem dúvida alguma, a estrutura que eu acredito é promoção de saúde. Prédios importam, servidores importam, profissionais da saúde são muito importantes, mas eu defendo fortemente a promoção de saúde como a solução para a gente ter um sistema mais equilibrado e as pessoas cada vez mais com mais qualidade de vida, adoecendo menos, envelhecendo melhor, trabalhando fortemente com um dos nossos pilares de gestão, que é a longevidade. Perfeito. A gente está fazendo parceria hoje com a Organização Pan-Americana de Saúde, buscando aí Santos como uma cidade de referência em longevidade. Então, não só falar sobre a Santos, que tem 26,4% da população com mais de 60 anos, Sim. mas a Santos que cuida dessa população, a Santos que proporciona que essa população envelheça melhor, com mais qualidade de vida. Só que para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa promover saúde em parceria
aquilo que a Secretaria Municipal de Saúde de Santos desenvolve e o cidadão, Sim. que é ele quem cuida efetivamente da sua saúde. Isso, na prática, eu pude vivenciar no Congresso do COSENS, na sua fala, inclusive, do empenho que a Prefeitura tem dado e como foi oportuno o tema desse ano do Congresso na promoção da saúde para a pessoa mais experiente, né, para a pessoa que já está numa fase mais avançada de vida. Muito bom. E que cidade o senhor quer entregar em termos de saúde pública ao final dessa gestão? Quero cumprir, em primeiro lugar, aquilo que o plano de governo do prefeito Rogério Santos estabelece, porque quando o cidadão manifestou o voto, confiou naquilo que o prefeito estabeleceu e eu quero cumprir na área da saúde exatamente aquilo que ele pontuou que faria na saúde da cidade de Santos. Então, isso passa pela ampliação de leitos hospitalares, a gente ter mais estrutura para atendimento das pessoas, desonerar o tempo de permanência das pessoas nas unidades de pronto atendimento. O prefeito Rogério Santos já deu início nas obras do novo hospital pediátrico, um hospital de 30 leitos que será erguido na zona noroeste da cidade. Excelente. A gente conseguir entregar todos os equipamentos que fazem parte desse compromisso, então novas policlínicas, um novo ambulatório médico de especialidades, o novo centro de especialidades odontológicas que nós mencionamos, então, ou seja, entregar também essa parte estrutural, fazer a recomposição do quadro de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde, que é uma ação importante, ter sensibilidade naquilo que a sociedade vem demandando recentemente. Então nós temos um grande desafio hoje no acolhimento das pessoas com TEA, do transtorno do espectro autista. Nós temos uma clínica Escola do Autista na cidade de Santos, que é a primeira clínica SUS funcionando aqui na cidade. Nós temos uma meta de entregar outros 2 serviços dessa natureza na gestão do prefeito Rogério. Então, ou seja, reformar o complexo hospitalar da Zona Noroeste. Essas são os compromissos que o prefeito pontuou e é aquilo que a gente quer entregar para melhor atender os santistas. Fantástico. Para finalizar, qual a mensagem o senhor deixa para o estudante das áreas de saúde da Unimes, esses estudantes que querem fazer a diferença no SUS? Em primeiro lugar, que cada estudante siga motivado. Eu tenho certeza que cada estudante não escolheu à toa um curso ligado à área da saúde. Quem escolhe a saúde para atuar, escolhe fazer algo a mais. Foi isso que, quando você pontuou a respeito do Instituto, esse cuidado que você tem com a cidade de Santos, é querer fazer mais. Então, quem escolhe a saúde quer fazer mais. Que cada estudante siga aí firme nesse momento. O momento de estudo é um momento desafiador, porque a idade já demanda ali uma necessidade de muitas vezes trabalhar para compor renda da família, para custear os seus estudos. A quantidade de material, a quantidade de estudos que a universidade exige, por força da responsabilidade que tem, é muito grande também. Então, muitas vezes vem o desânimo, a falta de tempo para conseguir se dedicar. Então, fica aqui uma mensagem de incentivo da Secretaria Municipal de Saúde para que vocês continuem se dedicando, estudando, se aprimorando para fazer as melhores entregas. Dizer que o Sistema Único de Saúde está à disposição de todos os estudantes, seja para fazer residência, para fazer estágio, para fazer uma troca de experiências, para poder proporcionar que cada estudante vivencie aquilo que é o Sistema Único de Saúde, independentemente da atuação futura na saúde suplementar ou não, mas deixar aí o Sistema Único de Saúde da cidade de Santos aberto e desejar o melhor para todos vocês, sucesso na carreira profissional, que todos possam desempenhar aí um grande papel cuidando da vida de todas as pessoas. Excelente. Dr. Fábio, muito obrigado. Essa conversa ela representa bem o propósito do nosso Pod Unimes, esse videocast que a universidade criou, promovendo o diálogo real entre quem forma e quem recebe, entre a universidade e a cidade. E a Unimes tem décadas de compromisso com a saúde de Santos. Nossas clínicas, nossos egressos, nossos projetos sociais desenvolvidos para beneficiar a população, beneficiar todos os envolvidos. Eu acho que isso é muito importante, né? A população, os alunos, todo o complexo envolvido ser beneficiado. Então, esse episódio ele reforça isso. E nós temos muito a agradecer, né, por tudo, pelo senhor. E em nome da nossa reitora, a professora doutora Renata Viegas, do curso de odontologia que completa 50 anos, de todas as faculdades da área da saúde, o nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado por aceitar o convite e reforçar, reiterar, as nossas portas estão abertas ao senhor e ao time da Secretaria de Saúde.
Imagina, eu que agradeço, doutor Ricardo, amigo querido, uma alegria poder participar do Pod Unimes aqui, deixar um grande abraço à querida professora, doutora, reitora Renata Viegas, reitora aqui da Unimes, a professora Elane Marcílio também, pró-reitora da Unimes. Foi uma grande alegria participar do Pod Unimes, mas também de visitar novamente o campus da universidade, relembrar que professores, diretores, saudosos professores aqui da Universidade Metropolitana de Santos. No momento do programa você mencionou a reitora Rosinha Viegas, que foi a minha reitora quando fui aluno aqui da Universidade Metropolitana de Santos. Então também boas lembranças da sua gestão, da sua defesa incondicional da educação geral e da educação na cidade de Santos, o quanto ela lutou pela implantação da universidade. Então, ou seja, foi muito legal poder relembrar isso e poder participar, trazer para um contexto atual, prestar contas da minha gestão na Secretaria Municipal de Saúde, que é o meu dever. Então eu estou aqui de forma prazerosa por ser a minha casa, por estar com um amigo, mas também por poder prestar contas para toda a sociedade santista, para os alunos aqui da Universidade Metropolitana de Santos, para todos que acompanham esse podcast, no sentido de realmente atuar de forma transparente e responsável, que é algo que eu trago para a minha vida. Eu, com muita dedicação, com muito empenho, estou trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde da minha cidade. Cidade onde eu vivo, cidade onde meus filhos nasceram, cidade onde eu casei, onde os meus pais residem. Então, ou seja, é uma responsabilidade dobrada. E hoje aqui eu tive um momento muito especial na Unimes, na presença do Dr. Ricardo, de poder prestar contas e trazer essas boas lembranças. Muito obrigado, Dr. Fábio, e nosso desejo de pleno sucesso, mais sucesso na sua trajetória, que com certeza ela continua ascendendo e traz benefício a todos os envolvidos. É motivo de muita alegria e muita honra para todos nós, com certeza. E agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Esse episódio fantástico, né? Que se você puder compartilhar com mais pessoas, com pessoas que fazem uso do Sistema Único de Saúde exemplar aqui na nossa cidade, né? E também profissionais de saúde, compartilhe com mais pessoas. Essas informações são importantes para que nós possamos conhecer um pouco mais do muito que é feito pela nossa gestão, a Prefeitura de Santos, a Secretaria de Saúde, e por essa liderança, né, que é uma liderança vocacionada, competente e que tem cuidado com bastante cuidado, bastante atenção e competência da saúde da nossa população. Acompanhe nosso conteúdo completo no nossa conta da YouTube e também nas nossas mídias sociais. E compartilhe com mais pessoas. Participe você também na promoção da saúde. Conheça mais a dinâmica das alterações das doenças e compartilhe a forma de prevenção, ou prevenir. Que prevenir é melhor que remediar. Lembrando que a prevenção começa pela boca. Até breve.